Olá, amigos do canal Retorno da Glória, sejam bem-vindos a mais uma meditação inspirada no Espírito de Profecia. E hoje nós vamos falar de uma classe de instrumentos de Satanás dentro da Igreja de Deus, conforme está escrito nas páginas 190 e também 191 do livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. E que o Senhor nos ajude a não fazermos parte desse grupo de servos de Satanás. Bom, está escrito: dançará uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. Gênesis 49, versículo 17. Amigos, embora nós não devemos confiar no poder do homem pelo fato de estar escrito maldito o homem que confia no homem, em contrapartida, não devemos mostrar desconfiança para com os nossos irmãos na fé, de modo a pensarmos que somente nós é que compreendemos a verdade e que os nossos irmãos não são dignos de serem ouvidos em seus pontos de vista. E falando a respeito dessa desconfiança que não devemos ter para com os nossos irmãos na fé, o Espírito de Profecia nos diz que, quando os homens mostrarem confiança em seus semelhantes, eles se aproximarão muito mais da mente de Cristo, pois, diferente de muitos de nós, em vez de rejeitar aqueles que aparentemente não são tão versados na verdade, o Senhor tem revelado uma grande estima por eles. Testemunhos para Ministros, página 190. E, levando em conta que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, devemos então meditar no grande amor de Deus pela humanidade. E devemos meditar na sua longanimidade para alcançar e também salvar o pecador. Mas acontece que alguns de nós temos buscado continuamente reformar o caráter dos nossos irmãos à força, tentando fazer com que eles engulam as nossas próprias ideias do que é a verdade. Contudo, meus irmãos, Deus não nos confiou esta obra, pois está escrito: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Amigos, a verdade é que o eu sempre vai ter uma elevada estima dele mesmo. E por isso, se não tivermos um coração consagrado a Deus, vamos pensar e agir semelhantes aos fariseus que, ao orarem, se gloriavam por não serem como os demais pecadores. Contudo, meus irmãos, a maioria dos fariseus não possuía qualquer amor por Deus e por seus semelhantes. E quando nós perdemos o nosso primeiro amor, então deixamos de guardar em verdade os 10 mandamentos de Deus, os quais se resumem no amor a Deus e o amor ao nosso próximo. E então nós começamos a criticar um ao outro. E se não refrearmos esse espírito de crítica em nossas vidas, ele constantemente estará lutando pelo domínio do nosso coração até o fim do tempo. E meus amigos, tenham a certeza de que Satanás estará procurando incentivar esse espírito de crítica a fim de que irmãos procurem devorar-se uns aos outros, pelo fato de que ele conseguiu ter êxito com isso no céu, levando os anjos a acusarem-se uns aos outros, conforme nós lemos no livro Patriarcas e Profetas. E mesmo quando estamos em uma conversa sobre coisas espirituais e manifestamos esse espírito de crítica para com os nossos irmãos que ainda não se aprofundaram na verdade, Deus não é glorificado com tais palavras, mas antes, ele é grandemente desonrado e o Espírito Santo é ofendido. E o Espírito de Profecia nos diz que quando existem tais conversas com esse espírito de crítica, Satanás exulta, porque ele sabe que se puder pôr irmão para vigiar irmão, tanto na igreja como no ministério, muitos ficarão tão desanimados e desencorajados que deixarão seu posto do dever. Testemunhos para Ministros, página 191. Veja, nas listas de dons do Espírito Santo que estão na Palavra de Deus, nós nunca encontramos o dom de criticar e de julgar.
nós, na verdade, não encontramos isso, porque isso vem de um poder de baixo, o qual está operando nas recâmaras do nosso espírito e no templo da nossa alma, para colocar os seus satânicos atributos onde deveriam estar os atributos de Cristo. E embora devemos pregar a verdade e chamar sim o pecado pelo nome, nunca podemos confundir isso com a maligna obra de criticar e julgar. Meus amigos, aquele que pagou um infinito preço para resgatar o homem da condenação eterna, ele lê com infalível exatidão todas as coisas que estão escondidas na mente humana. E ele sabe exatamente como lidar com cada alma. E ao lidar com os homens, ele se utiliza dos mesmos princípios que são utilizados no mundo natural. E Deus não trabalha com a natureza de forma abrupta e apressada. E nunca foi a vontade dele que os homens acelerassem os processos naturais, pois Deus age pela operação calma e regular das leis que ele mesmo estabeleceu. E assim também acontece com as coisas espirituais. Mas, em contrapartida, Satanás está constantemente procurando produzir efeitos na natureza e na vida do homem por meio de ataques rudes e também violentos. Mas a obra de Jesus é diferente, pois quando o Salvador esteve aqui na Terra, ele achou acesso à mente das pessoas pela íntima aproximação delas e pelos constantes exemplos de como elas deveriam viver. E como diz o Espírito de Profecia, ele perturbou o menos possível o costumeiro modo das pessoas pensarem com ações abruptas e regras estabelecidas. E ele honrou ao homem com sua confiança, colocando-o assim na sua dignidade. Ele introduziu velhas verdades em nova e preciosa luz. Testemunhos para Ministros, página 191. Irmãos, Jesus assumiu a humanidade para poder atender e também elevar a humanidade e não para esmagá-la com críticas. E ele alcança a mente do homem com a verdade, indo ter com o homem na situação onde ele se encontrar. E dessa forma, ele consegue acesso ao coração do ser humano, ganhando a simpatia e também a confiança dele, pois ele mostra que seus mais profundos interesses estão identificados com os interesses do homem. Amigos, a verdade que saía dos lábios de Cristo de forma bela e simples, ela estava sempre revestida com dignidade e poder. E mesmo quando ele repreendia o pecador, os seus olhos estavam cheios de lágrimas e a sua voz muitas vezes embargava com choro, conforme nós lemos em O Desejado de Todas as Nações. Portanto, vamos aprender com o nosso Mestre como devemos lidar com aqueles que ainda não tiveram uma plena compreensão da verdade. Pois tal como Cristo é, com ternura e simpatia, é que vamos encontrar lugar no coração dos nossos irmãos. E diz o Espírito de Profecia: devo dizer-vos, irmãos, que estáis longe daquilo que Deus gostaria que fosseis. Os atributos do inimigo de Deus e do homem, com demasiada frequência, acham expressão em vosso espírito e na atitude de uns para com os outros. Feris um ao outro, porque não sois participantes da natureza divina. E trabalhais contra a vossa própria perfeição de caráter. Trazeis dificuldades a vós mesmos. Tornais vosso trabalho árduo e cansativo, porque considerais vosso próprio espírito e vossos defeitos de caráter como sendo virtudes preciosas a que vos deveis vos apegar e que devem ser nutridos. Testemunhos para Ministros, página 191. Irmãos, em Mateus capítulo 12, versículo 20, Jesus disse que ele não esmagaria a cana que estivesse quebrada e nem apagaria o morrão que estivesse fumegando. Bom, Jesus é o nosso mestre. E se ele é o nosso exemplo, então mudemos agora a nossa forma de agir com os nossos irmãos na fé e também paremos de criticá-los em nossas conversas e paremos de acusá-los sem amor. Pois a verdade sem amor é só a verdade. Mas o verdadeiro amor para com o nosso irmão constrangerá o coração dele e o levará a abandonar os seus pecados
para viver uma vida santa diante do nosso Deus. Bom, nós ficamos por aqui. Mas antes, fechem os olhos e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, perdoe-nos por termos demonstrado o espírito crítico e julgador de Satanás, em vez de revelarmos o espírito manso e humilde de Jesus. E dai-nos, Pai, o Espírito Santo com todos os atributos do fruto da sua presença, para que o nosso caráter seja semelhante ao caráter de Cristo e para que venhamos com amor ensinar e também, quando necessário, repreender. E essas coisas nós lhe pedimos, Pai, e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amigos, fiquem sob a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.